Então, boa tarde a todos, a todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu já estou vendo os rostos aqui, familiares, né? Jailson, Eduardo. Então, é uma alegria muito grande nesta tarde estar falando com vocês. Estou aqui de Fortaleza, né? Capital alencarina, do sol. Estamos num calor que é horrível. Horrível, mas normal. Estamos também no evento da Arquidiocese. Hoje a Arquidiocese está promovendo o Conecta Pascom, um evento para pasconeiros e comunicadores aqui da Arquidiocese. Estão ali presentes quase 150 participantes. E aí eu dediquei esta tarde para estar com vocês aqui, para falar um pouco sobre os desafios da Pastoral da Comunicação e aí apresentar também aquilo que vocês trazem das dioceses de vocês, do trabalho que vocês desenvolvem nas regiões episcopais, na arquidiocese, e é um pouco disto. Eu pedi a Márcia para passar o slide para mim, que eu estou pelo celular. Mas eu trabalhei um pouco, Márcia me solicitou para falar sobre os desafios, o que nós observamos de desafio enquanto pastoral da comunicação. Eu vocês mais do que eu, podem muito bem falar sobre isto, porque vocês estão nas estruturas das nossas pascões, nos pisos arquidiocesanos, diocesanos. Então, os nossos desafios, nós vamos compreender que são muitos, muito desafiadores também, mas também são esperançosos no que tange a nossa organização enquanto pastoral da comunicação. Alex, só um minutinho que eu acabei de passar para o Jason, tá? Teu slide, ele já vai compartilhar ali, né, fazer a apresentação. Só um minutinho. Tranquilo. E aí eu utilizei para nós conversarmos um pouco alguns livros. E aí, claro que vai estar o inverso, né? Mas o livro do Dom Valdir, A Missão do Agente da Pastoral da Comunicação, que aí é uma coleção nova, foi lançada durante o Encontro Nacional, e onde da coleção Comunicação Pastoral. Na verdade, são 3 livros, né? O do Dom Valdir, do Marcos Túlios, Pastoral da Comunicação em Chave Sinodal, e do Moisés, que eu não trouxe aqui, Moisés Adeloto. Porém, eu tirei algumas informações do livro do Dom Valdir. Os desafios da Pastoral da Comunicação. Podemos passar. Nós somos Regional Sul 4, isto, Florianópolis, Santa Catarina. E aí, algumas informações aí que eu gostaria de saber de vocês. Quantas dioceses são? Como é que vocês estão organizados enquanto regional, enquanto diocese? E ao longo da nossa conversa, nós vamos saber dessas informações. Mas, de antemão, eu gostaria de saber quantas dioceses vocês são. Nós somos 10 dioceses, e nesse momento a gente acabou de passar pela nova formação da comissão, né, da coordenação regional. Então, agora a gente vai começar um outro trabalho. Quer dizer, começar não, nós vamos dar continuidade a um trabalho que foi muito bem feito até agora, né? São 10 dioceses, e a coordenação Eduardo? Agora sou eu acabei de assumir esse desafio. Muito bem. Agora você é a chefe. Eu tô vendo o bispo aqui balançando a cabeça, confirmando, né, seu bispo? E é isso, que bom, ficamos felizes. A Márcia esteve conosco lá no... Com certeza é uma chefe que já está mostrando autoridade, viu? Colocou toda na linha aqui. Ah, que maravilha! E aí é um dos desafios que começa a dar esperança, porque é justamente uma das coisas que eu vou falar, essa questão da organização, né? E aí pode passar, Jairus.
É que para mim ele tá passando, mas para vocês ele não passa. Não sei o que aconteceu. É normal. É por isso que eu entrei pelo celular para ver o que estava acontecendo. Espera aí que eu vou refazer aqui o trabalho novo. Pronto. E aí começamos com esta informação, que é aquilo que nós todos sabemos, né? O que é a pastoral da comunicação, para que ela serve, mas é sempre bom a gente voltarmos a esta reflexão, a este ponto, para entendermos o que é a pastoral da comunicação. Qual é essa dinâmica da pastoral da comunicação? Para que ela serve? Qual é a função dela no nosso agir? E aí eu pego o Diretório da Comunicação da Igreja no Brasil, o número dos 323, que ele vem a nos dizer: a pastoral da comunicação, PASCOM, é a presença e ação da igreja nos ambientes comunicacionais. Sua atuação se estabelece a partir das ações próprias do campo da comunicação em sentido pastoral e evangelizador. É a pastoral do ser e do estar em comunhão com toda a comunidade eclesial, garantindo a acolhida, a participação, a organização solidária e a gestão democrática dos processos comunicacionais. É algo que nós sabemos de cor há muito tempo, né? Mas é sempre bom estarmos cientes o que é a pastoral da comunicação. A pastoral da comunicação é este agir da ação evangelizadora da igreja. Ele tem como objetivo divulgar as ações da igreja, evangelizar, divulgar a boa nova. A pastoral da comunicação também capacita os agentes de todas as pastorais da área da comunicação, favorecendo assim o nosso diálogo entre a igreja e os meios de comunicação e envolvendo os profissionais pesquisadores da comunicação nas diversas reflexões da igreja. Isso tudo é sabido para todos nós. Adiante. E aí entramos na parte que o Dom Valdir nos fala sobre um olhar crítico sobre a cultura da comunicação. E aí vem os nossos desafios. E ele apresentou 4 pontos desafiantes para todos nós. E hoje vou abordar apenas um, que são esses ricos em técnicas e pobres em humanidade. Também ele vem abordar a inteligência artificial, a supremacia do mercado, o ritmo dos espetáculos e as aparências. E aí o Dom Valdir, no seu primeiro ponto, ele vem nos falar justamente sobre esta questão dos ricos em técnicas e pobres em humanidade. Mas ele vem trabalhar justamente esse olhar crítico que nós devemos estar atentos a esta cultura da comunicação e como esta cultura interfere no nosso agir, no nosso ser pastoral e no nosso cotidiano enquanto agentes da comunicação da igreja no Brasil. Os meios de comunicação impressos, eletrônicos, e o próximo slide. Os meios de comunicação impressos, eletrônicos e digitais modelam o ambiente cultural e não podem ser desassociados do interesse do mercado. Aí, nesse contexto, crescem o poder e a influência das tecnologias na comunicação no cotidiano das pessoas. Ainda mais com o aperfeiçoamento da inteligência artificial, que foi um dos elementos, né, uma das palestras e também foi uma das oficinas apresentadas durante o 8º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação. E aí foi um dos temas trabalhados e também foi tema trabalhado na nossa Semana da Comunicação, realizada em maio passado. Longe vislumbrar essa realidade fascinante, porque com atenção e com olhar crítico para não deixar que o humano seja sufocado com a sua própria essência. E Dom Valdir ele começa a falar sobre esta relação da modernidade, do meio, da inteligência artificial, da alta tecnologia e
o ser humano como esse ser fascinante que constrói tudo isto, mas que se deixa fascinar pela sua própria criação e aí vai se perdendo num certo descontrole. Nós temos que olharmos esta nossa realidade com um olhar crítico para que nós não pergamos a nossa primeira alegria, o nosso primeiro olhar, a nossa essência enquanto agentes da pastoral da comunicação. Poderia ler para mim alguém? Estou vendo aqui o Luiz Paulo. Sim, posso ler. Ler tudo? Esse é o primeiro ponto. No que se refere ao campo da comunicação, as tecnologias são um grande recurso para criar pontes, favorecer o encontro e a inclusão. De fato, nas últimas décadas, a comunicação tem se tornado ainda mais dinâmica em algumas circunstâncias, mas eficaz também para a evangelização no que se refere à comunicação à distância. O Papa Francisco, numa das suas primeiras mensagens para o Dia Mundial das Comunicações, ele nos exortávamos a construirmos pontes, a sermos construtores dessas pontes. E até uma expressão muito utilizada que ele dizia que o mesmo material que se constrói muros, se constrói pontes. E este convite às novas tecnologias, ao novo uso do que está dentro das nossas possibilidades e das nossas realidades, também se torna um grande desafio para nós. Como é que nós estamos evangelizando através de tudo isto e como é que a nossa ação pastoral está se tornando visível também. Sigamos, por outro lado, o segundo parágrafo. Por outro lado, o rápido progresso destas tecnologias da comunicação, com o consequente crescimento mercadológico dos produtos ligados a esse âmbito, tem contribuído de tal forma para a hegemonia da técnica que podemos afirmar que, neste tempo em que vivemos, corre-se o risco de ser rico em técnico e pobre de humanidade. Percebemos nos grandes encontros de comunicação, tanto na nossa igreja quanto nos nossos meios pastorais, né? No meio da pastoral da comunicação, nos meios de comunicação em si, o quanto o avanço tem se apresentado, quanto avanços tecnológicos têm se apresentados aí em termos de comunicação, quantos aplicativos, quantas formas, né, de se comunicar. E aí, mais uma vez, o Dom Valdir ele nos faz essa reflexão de quanta tecnologia está surgindo, quanta riqueza está nos aparecendo e também o quanto de possibilidade de nos tornarmos pobre humanidade também vai acontecendo, não é? Quando a gente vê das nossas realidades, os nossos agentes de pastorais de comunicação espalhados aí por tantos cantos, que se deixam fascinar pelo uso da tecnologia, pelo avanço de certos meios tecnológicos, e não se permite mais numa simples organização, num simples encontro pastoral. Não, vamos deixar de fazer os nossos encontros pastorais, porque é mais fácil fazer por um aplicativo, ou mesmo fazer por uma ligação, e vamos se esquecendo desses pequenos detalhes que é esta humanidade, o ser humano junto com o outro. Passamos. O problema não está na técnica em si, evidentemente, né? Nas tecnologias em si, mas na forma com que o ser humano começa a utilizar essa tecnologia. É verdade que as técnicas, elas seduzem intensamente o ser humano, né? Porém, porque o livro das limitações físicas, aí o diálogo se alarga no horizonte, né? Significa que não é a tecnologia que determina se a comunicação é autêntica ou não, mas o coração do homem e a sua capacidade de fazer o bom uso dos meios e aí que estão ao seu dispor.
E Papa Francisco vinha nos fazer essa reflexão muito aqui nesta última carta que ele nos falou sobre a inteligência artificial, mas também em outras cartas relacionadas ao uso da comunicação e ao uso dos meios de comunicação no processo de evangelização. Evidentemente, não é a tecnologia que vai pautar a nossa vida, né? A forma com que nós agimos pastoralmente, mas a nossa reflexão em torno do uso dessas tecnologias. Adiante. E aí vamos conversar um pouco sobre o uso dessas tecnologias no nosso cotidiano, na nossa ação pastoral e o quanto isso pode interferir para a nossa ação evangelizadora e também a nossa ação enquanto organização de pastoral da comunicação. E a gente pode falar nesse sentido quando a gente fala no eixo da articulação, como anda a nossa articulação pastoral aí com relação aos usos da comunicação. Aí, conversando com, não sei se vocês conhecem o César Souza, é o coordenador do GT de formação, e aí ele é aqui do Rio Grande do Norte, da Arquidiocese de Natal. Aí o César, a gente chama ele de Cezinha, né? César, como é que faz? Me aponta aí desafios que você encontra aí na nossa pastoral. Ele fez um mestrado agora nesta área de pastoral da comunicação, e ele citou alguns elementos que eu creio que aconteça aí também no nosso regional do Sul 4, né? Alguns desafios apontados aí pelo César que a gente pode perceber. Conflitos pessoais na equipe, e assim mesmo nas paróquias, dificuldade para a conciliação do tempo com o serviço pastoral, falta de apoio da comunidade, falta de apoio do padre responsável, falta de compreensão das outras pastorais sobre o papel da PASCOM, falta do compromisso de outros agentes, e até mesmo dos agentes da pastoral da comunicação, né? Falta de equipamentos, falta de formação adequada, recursos financeiros escassos na pastoral. E aí vocês conseguem associar esses desafios à realidade de vocês? Total, né? Ontem eu estava no trabalho e eu comecei a conversar com uma coordenadora, uma ex-coordenadora nossa, do Amazonas. E a gente conversava um outro tema, não era nada relacionado à PASCOM, mas aí entrou a PASCOM porque ela foi coordenadora, né? E ex-coordenador nunca deixa de ser pasconeiro. E nós falávamos sobre o desafio que ela encontrava ainda com relação à pastoral da comunicação no estado da Amazônia, principalmente com relação à distância. Ela dizia, Alex, aqui nós não temos, a internet é fraquíssima, o sinal de internet a gente não consegue realizar reuniões online. Então as reuniões têm que ser mesmo presencial. E aí essa presença a gente tem que ir, às vezes, um dia e meio de barco, atravessando regiões imensas, né, Dom? Para poder chegar naquela paróquia ou naquela diocese, e aí esse mesmo ainda pega outras horas de carro, e aí são os grandes desafios que se apontam aí às nossas realidades pastorais, que às vezes só mudam de direção. Aqui no Ceará, a gente consegue ter a internet bacana, fazermos reunião, mas ainda é desafiante termos esta organização. E aí, o próximo slide, ele vai... pode passar. Vamos falar sobre os desafios dos nossos GTs, né? E aí, as falas de vocês caem justamente nos nossos desafios. A Márcia me trouxe um desafio do eixo da articulação, que é a transversalidade pastoral. O Carlos Eduardo me trouxe um desafio sobre a nossa questão da formação, né, juntamente com o Jailson. Como é que a formação do nosso agente de pastoral está acontecendo de fato? Que formação nós estamos trazendo, realizando para esse agente, e que formação também esse agente está recebendo?
né? Não adianta só me colocar como minha culpa, não é? Às vezes a gente vê tantas formações bacanas, tantas formações acontecendo ao longo aí das nossas realidades paroquiais, das nossas realidades diocesanas, e a participação é a mínima. E aí vale para todos os setores, né? Nós realizamos aqui uma escola de formação catequética bíblica durante 2 anos. E a nossa proposta era termos pelo menos 2 agentes de cada diocese para dar alguma coisa, mas nem isso nós conseguimos. Você imagina, uma diocese não enviar 2 agentes de pastoral, pode ser de qualquer setor. Então, vocês começam a imaginar a dificuldade que nós encontramos. E é uma dificuldade que vai se repetindo também. Que desafio nós encontramos no GT da espiritualidade? Que desafio é esse nosso de colocarmos os nossos agentes para rezar algo em comum? Nós temos aí o projeto da pausa espiritual, que já tem sendo desenvolvido há 1 ano e meio, dentro da nossa Pascom Brasil, e mesmo assim, nós ainda não conseguimos atingir regionais. Vocês imaginam, regionais. Temos experiências bacanas, e aí experiências bacanas do Norte. Nós pensarmos o Norte com todas as dificuldades que se tem, mas nós temos algumas experiências relevantes. Mas assim mesmo, ainda existem muitas dificuldades e desafiantes com relação a espiritualidade. E a gente começa a pensar também no uso das tecnologias, né? Muitas vezes dificulta muito os nossos agentes pastorais, no sentido de ser um agente também voltado para a espiritualidade. É aquilo que o Carlos falava nesse tempo também, sobre a pastoral da comunicação, não é somente a pastoral do vídeo, da câmera, das redes sociais, mas é também uma pastoral que reza, uma pastoral que tem seus momentos formativos, tem seus momentos de encontros para rezar, para se desenvolver. E também tem o seu momento para se formar, para ter as suas formações essenciais para dar respostas também a essas questões que Jair nos apresenta, não é? Quando a gente quer alguma coisa de uma pastoral, alguma informação, e esta pastoral não corresponde de fato àquilo que nós queremos, e começa aí os nossos desafios. Então, tantas questões, e a gente vê que a produção diminui, nós vemos que a articulação é fraca, então nós temos esses elementos como os desafiantes aí dentro das nossas realidades pastorais. Como a Pascom Brasil, ela começa a enfrentar estes desafios que foram apresentados dentro do nosso GT. E eu já falei o programa do Pausa Espiritual, no campo da espiritualidade, e aí este mês nós estamos desenvolvendo podcasts voltados para o mês da Bíblia, e a Pascom do GT de produção, juntamente com o GT de articulação, começa a desenvolver esse material, proporcionando assim uma melhor experiência espiritual para os nossos agentes da Pastoral da Comunicação de todo o Brasil. E aí a formação, nós começamos a pensar o que nós queremos mesmo como formação. Nós tivemos há 2 anos a Escola de Formação Nacional para a Pastoral da Comunicação. E ano passado nós tivemos uma atividade em parceria com as edições da CNBB, com o estudo de diretório da comunicação, né, documento 99, que aí foram 4 encontros, juntamente com o GRECOM, que é o Grupo de Reflexão de Comunicação da CNBB, que é composto aí até julho pelo nosso Marcos Túlio, que era nosso coordenador, ele representava a Pascom. Creio, estamos pedindo a Deus que a Pascom possa ter voz nesse grupo também, e aí a nossa Janaína ser indicada como membro do nosso grupo. E o que nós queremos também com formação? Nós tivemos reunião agora, dia 10, com os coordenadores de regional.
E aí uma das perguntas que Janaína nos fez foi justamente esta: que formação a Escola de Comunicação pode proporcionar para os nossos agentes da Pastoral da Comunicação? Que formação nós queremos para esses agentes da comunicação de todas as bases, né? Seja a base diocesana, seja a base regional, seja a base paroquial. E estes desafios que nós queremos escutar também de vocês, que são coordenadores de diversas realidades. E para isso, no próximo dia 6, se não me falha a memória, mas aí vai ser divulgado, 6 ou 7 de novembro, quem tiver com o calendário fácil, vai haver um encontro virtual, evidentemente, com todos os coordenadores e assessores eclesiais diocesanos da Pastoral da Comunicação. Este encontro já é o 5º que nós realizamos, e a cada ano nós trazemos um tema para ser refletido, e ano passado teve uma presença muito significativa de muitos agentes coordenadores de pastoral, e aí um convite também para vocês anotarem aí na agenda, e a Márcia vai passar depois para vocês, que a gente vai mandar este conteúdo para os nossos coordenadores de pastoral dos regionais, para incentivar a esta formação, para entendermos que formação também nós estamos precisando dentro das nossas realidades, e o que nós queremos falar em termos de comunicação. E a produção vocês podem acompanhar dentro das nossas redes sociais, né, dentro dos nossos sites, dentro dos nossos canais da Pascom Brasil, o que a produção está fazendo para conseguir responder a estes desafios que foram apresentados aí ao longo de tantas conversas, de tantos diálogos. E aí, 2025 é um processo que já se começa, né? Já começou. E é para isso que a gente escuta as realidades regionais, as realidades diocesanas. Durante o nosso encontro nacional, o 8º, fruto de uma longa caminhada da Pastoral da Comunicação, nós já colhemos alguns relatos, alguns pedidos das nossas coordenações regionais. Não é, Márcia? No encontro do dia 11, no encontro do dia 12, foram sugeridas muitas pautas para ser trabalhadas, tanto em termos de formação, quanto em termos de articulação, para o próximo ano 2025. E é justamente este resgate, né, essa ressonância de todo este material que foram apresentado, que é o fruto que nós estamos começando aí a plantar, a tentar regar, para que em 2025 esse processo possa realmente, de fato, acontecer nas realidades. Próximo. Acabou. Acabou, então é hora de conversarmos. Nós somos 10 dioceses do nosso regional Sul 4, não é? E dentro dessas dioceses, como é a participação e quais são os desafios que vocês encontraram ao longo da caminhada, pelo menos neste último ano? Que desafios vocês também apresentam para a gente? Quais são as realidades que vocês trazem para que nós possamos olharmos a essas realidades e encontrarmos resoluções?